Bom dia para vocês, que Deus abençoe as nossas famílias, a sua vida, meu caro internauta, caro amigo do Facebook, do YouTube, do Instagram e do Twitter e do Gmail, do Google. Eu, a pedidos de um seminarista chamado Fábio, está no último ano do seminário e ele me confiou, né? Obrigado pela confiança aí do irmão, amigo internauta. Eu estou também numa página no Facebook chamada Você Pergunta e a Bíblia Responde. Não é o irmão Fabrício, estudioso da teologia da Bíblia, que responde. É a própria Bíblia que responde a Bíblia e a pergunta dos internautas. Bom, eu queria fazer uma comparação entre as doutrinas chamadas protestantes e reformadas, ou calvinistas e arminianas, e a doutrina católica, apostólica romana. Por exemplo, as escrituras, né? A visão protestante e reformada e arminiana é a sola escritura, ou seja, só a Bíblia. Os apócrifos, para os protestantes, foram rejeitados por Martinho Lutero, Úrico Zwinglio, da ala Anabatista, e John Knox, né, e João Calvino, entre outros. Foram rejeitados os apócrifos. O pecado original, né, antropologia. Os protestantes acreditam na depravação total e culpa herdada de Adão. A vontade humana é aprisionada pelo pecado. Predestinação baseada nos decretos de Deus ou na presciência de Deus. A graça de Deus, soteriologia, que é uma disciplina na teologia sistemática ou dogmática cristã. A expiação é a morte de Cristo e sacrifício penal vicário, morte substitutiva de Jesus. A graça de Deus para os protestantes, calvinistas e arminianos, a graça comum é dada a todos, a graça salvífica ou salvadora para todos, no caso dos calvinistas, para os eleitos ou predestinados. As boas obras é produto, né, da graça de Deus, indignas de qualquer mérito. Todo salvo, via de regra, ele produz boas obras. Mas nós não produzimos boas obras para sermos salvos. Nós produzimos e fazemos obra de caridade, né? Porque nós somos salvos e não para sermos salvos. A regeneração, ela é obra do Espírito Santo nos eleitos, nos cristãos. A justificação é um ato forense judicial da graça de Deus, né? Definitiva, pelo qual Deus, pelos méritos de Cristo, nos considera justos diante dele. Igreja e salvação. Os protestantes distinguem entre igreja visível e igreja invisível. Sacramentos e ordenanças. Meios da graça, somente quando recebidos pela fé. O sacerdócio. Todos os crentes são sacerdotes. Nós não precisamos de mediador. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Ele é o nosso sumo pastor ou sumo pontífice. Está lá na Bíblia. A transubstanciação na ceia, o pão, é a visão, ela é rejeitada pelos protestantes. Purgatório, né, disciplina vista na escatologia,
é uma disciplina dentro da teologia sistemática ou dogmática, que é a doutrina das últimas coisas, doutrina do juízo final, negada. Agora eu vou falar a posição católico-apostólico-romana. As Escrituras, a palavra de Deus, suficiência. Os católicos entendem que é a tradição com autoridade igual das Escrituras. Então existe o magistério da igreja, a tradição dos pais ou da patrística, os chamados pais apostólicos ou pais da igreja, e a Bíblia. Os apócrifos são aceitos. Pecado original para os católicos, o pecado original é a corrupção ou predisposição para o mal herdadas em Adão, conforme está lá em Romanos capítulo 5, verso 12. A vontade humana para os católicos, teólogos católicos, a vontade humana é livre para fazer o bem espiritual. Predestinação. Os teólogos católicos acreditam que a predestinação está baseada na presciência de Deus, no conhecimento prévio, prognóstico de Deus, de antemão. A expiação para os católicos significa a morte de Cristo, mérito para as bênçãos da salvação, passadas ao cristão por meio dos sacramentos, ou no caso, os 7 sacramentos. A graça de Deus para os católicos, ela é preveniente, dada no batismo, capacitando a crer, graça eficaz, cooperando com a vontade, capacitando a obedecer. Se chama gratia cooperans, ou gratia preveniente. Boas obras. Para os teólogos católicos, as boas obras são necessárias à fé, elas são meritórias. Nós conseguimos méritos através das boas obras. A regeneração para os católicos é a graça de Deus infundida no batismo. Ou seja, o batismo é que é introduzido o cristão no seio da igreja. A justificação para os católicos significa perdão dos pecados, recebida no batismo pelo bispo, no caso do crisma ou confirmação, que pode ser perdido quando se cometer um pecado mortal e readquirido por meio de penitência. Aí os católicos dividem entre pecado venial e pecado mortal. Pecado venial é uma falta leve perante a Bíblia, perante a Santa Sé, a Cúria Romana e perante a Deus. Seria o pecado de vênia. E pecado mortal seria uma falta grave, pesada, como um crime, homicídio, xingar a mãe e outras coisas mais. Igreja e salvação. Para os católicos, fora da igreja não há salvação. Ecclesiam nutra plus. Ecclesiam nulla ultra plus. Onde está o Cristo, onde está o Papa, onde está o bispo, aí está a igreja. Sacramentos. Os sacramentos para os católicos transmitem graça justificadora e santificadora na disposição da doutrina ex opere operato. Ex opere operato, ou seja, em virtude do trabalho feito ou realizado. O sacerdócio para os católicos, os sacerdotes ou os padres existem como mediadores entre Deus e o homem. A transubstanciação na Eucaristia, na hóstia consagrada
pelo sacerdote, né, pelo padre, pelo pároco, na hora da ceia, da Eucaristia. A hóstia é defendida como transubstanciação, ou seja, há uma transmutação, uma mudança. O pão é carne, o vinho é sangue, literalmente, sangue é sangue mesmo, e pão é o corpo de Cristo mesmo. Para eles, após a hóstia consagrada, e hóstia do latim quer dizer vítima, oblação, sacrifício. Então, a hóstia para os católicos é chamado de Jesus eucarístico, ou seja, Jesus está presente, não, ele é aquela hóstia, seu corpo e sangue, se transforma ali na hora da missa, mais precisamente na liturgia da Eucaristia, se transforma em corpo, carne, sangue de Jesus. E purgatório é defendida, né? O Papa Urbano, né? O Papa Gregório Magno, né? O maior Papa, primeiro Papa medieval e pós-medievalismo, pós-escolasticismo, ele defendia que o purgatório, interessante, aos livros da teologia católica que eu li, consultei e estudei também no seminário, estudei profundamente a religião católica, até porque eu vim de lá também, não é isso? Ok? Para o Papa, se eu não me engano, Gregório, a alma ficava, pelo menos segundo a tese dele, defendida por alguns e questionada por alguns teólogos católicos. Nem todos acreditam que a alma depois de morta, o ser humano depois de morto, segundo essa visão católica de alguns, nem todos, a alma ficaria ali 20 anos no purgatório, né? E as indulgências, a oferta, que é sacrifício, a missa, que é sacrifício, missa de sétimo dia, que eles chamam de sufrágio, né? Ou indulgência plenária, como eles chamam, alguns teólogos, é que ali, na hora da missa, as exéquias, né? A morte e tudo mais, funeral, e depois a missa de sétimo dia, a missa de mês, a missa de 6 meses, a missa de 1 ano, em prol daquela alma do morto, do falecido, a pessoa sairia dali do purgatório. Purgatório é uma palavra que vem do latim purgare, purificar, santificar, que dá uma ideia de uma segunda chance, ou uma possível salvação, ou perdão, absolvição de culpa de pecados, mesmo depois de morto. Bom, está aí as doutrinas protestantes e católicas, as principais sintetizadas, né? Existe também o catecismo da Igreja Católica, né? Os pressupostos do Concílio Vaticano I, do Concílio Vaticano II, né? Das encíclicas e bulas papais, que há desdobramentos das doutrinas, mas o básico está aí, tá ok? Bom dia para vocês, do seu irmão Fabrício, do Gamelão. Bom dia.